Olá, boa noite. As votações no plenário nesta semana devem ser sobre temas ligados à segurança pública, reformas microeconômicas e sustentabilidade. 3 projetos que estão na ordem do dia tratam da preservação da água. Um deles obriga a instalação de torneiras com dispositivo de vedação automática em todos os banheiros de uso coletivo. Outro determina que seja aplicado dinheiro em obras para melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos dos rios. E o Senado se alinha a uma grande discussão sobre o tema, que acontece também nesta semana em Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água. De cada 100 litros d'água tratados no Brasil, 37 não chegam até as pessoas, são desperdiçados. E custa muito caro isso, porque nós ainda temos a insegurança hídrica. Muitas pessoas, perto de 40 milhões de pessoas no Brasil, que não têm água plenamente. Então, esses projetos tratam do reuso ou do correto aproveitamento da água. Outro projeto sobre sustentabilidade na ordem do dia estabelece várias orientações de política urbana para construções, como a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento de energia solar, águas pluviais e reutilização da água. O teto verde nos organismos públicos, nos ministérios, nos ambientes onde postos de saúde, escolas públicas, para dar o exemplo adequado de um bom aproveitamento das energias, do potencial energético que o Brasil possui. Também está na pauta o projeto que inclui algumas atividades no Simples Nacional, como o trabalho dos representantes comerciais. Os representantes comerciais não deixam de ter o direito de estar também no Simples, né? Porque às vezes a empresa dele é ele, o carro dele, e viajando pelo país todo como representação comercial, e fizeram esse apelo. E esse projeto, eu acho que ele faz justiça. Eles são, eu acho que, o único setor de micros, pequenos e pequenos mesmo, que não estão assegurados nesta legislação. Os senadores ainda devem discutir 3 propostas de segurança pública. A que aumenta a punição para quem comete os chamados crimes de tocaia, a que restabelece o exame criminológico e a que acaba com benefícios processuais penais para jovens criminosos. Eu acho que o Congresso, o Senado, tem que seguir com a pauta, pensando as questões da violência contra a mulher, contra as minorias e em defesa de toda a sociedade brasileira, porque não pode ter separação. Nós temos que mudar a lei. O nosso Código Penal é dos anos 40. Uma pessoa que tira a vida de alguém no Brasil hoje, pega uma pena de até 8 anos, ele não vai para a cadeia. Está errado. A vida tem que ter algum valor e o Senado pode ajudar muito nisso. Aberto em Brasília o Fórum Mundial da Água. Até sexta-feira, chefes de Estado e de governo, além de especialistas, vão debater a segurança hídrica. O presidente Michel Temer disse que a vida no planeta está em jogo. O Fórum Mundial da Água é realizado a cada 3 anos desde 1996. Brasília é a sede da 8ª edição, a primeira no Hemisfério Sul. Diversos chefes de Estado, além de especialistas e parlamentares, compareceram à abertura no Itamaraty. Destacando a importância do evento, o presidente Michel Temer afirmou que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo já sofrem com falta de água e que a situação tende a se agravar se nada for feito. Em nome do futuro da humanidade, é nossa obrigação compartilhada buscar o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes, na vertente econômica, na social e, naturalmente, clarissimamente, na ambiental. O consenso é este: a vida na Terra estará ameaçada se não respeitarmos os limites da natureza. Anfitrião do encontro, o governador do Distrito Federal ressaltou o tema específico do 8º Fórum Mundial da Água. Precisamos compartilhar água. Para isso, precisamos compartilhar saberes, compartilhar culturas, opiniões, ideias, experiências. Devemos cooperar, governos e sociedade, como propõe um dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
O brasileiro Benedito Braga é presidente do Conselho Mundial da Água, uma rede de mais de 400 instituições que organizam o Fórum Mundial. Falando em inglês, ele disse que se estima em 650 bilhões de dólares por ano até 2030 o investimento requerido para a segurança hídrica mundial. Um vídeo exibido no auditório mostrou atitudes que precisam ser desligadas, como negar o papel da mudança climática na crise global de água. Também nessa lista, o desperdício e a poluição. Turn off that faucet and turn off the waste. Turn off pollution. Nesta semana, boa parte da pauta da Comissão de Constituição e Justiça será de projetos que têm por objetivo promover os direitos das mulheres. Entre eles está uma proposta que flexibiliza a pena para gestantes e mães de crianças com até 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência em casos de condenação pela Justiça ou prisão preventiva. A proposta da senadora Simone Tebet torna lei uma decisão recente do Supremo que concedeu prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças de até 12 anos que estiverem presas preventivamente. Mas a proposta da senadora vai além e estende o benefício para as que já tiverem sido condenadas também. Pelo projeto, não podem se beneficiar dessa progressão de pena mulheres que tenham cometido crimes com violência, crimes contra os filhos ou dependentes e que tenham participado de organização criminosa. Também está na pauta projeto do senador Eumano Ferrer, que dá um prazo de até 5 dias para os profissionais da saúde denunciarem às autoridades casos de violência doméstica. E nesta terça-feira, os senadores vão fazer um debate sobre os direitos das mulheres e a Constituição de 1988. A audiência pública vai contar com a participação de representantes do Ministério Público e do Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação da Mulher e do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Senadores criticam o troca-troca de legendas por deputados federais e estaduais sem qualquer tipo de punição. A chamada janela partidária, que começou no dia 8 de março, vai se estender até o dia 7 de abril. Pelo menos 10 parlamentares mudaram de partido. Pela lei eleitoral, a desfiliação de uma legenda sem perda de mandato só pode ocorrer nos casos de incorporação ou fusão de partidos, desvio no programa da agremiação ou grave discriminação pessoal. Mas, em 2015, o Congresso Nacional incluiu nessa lista uma janela em anos eleitorais para deputados federais e estaduais. Contrário à brecha, o senador Antônio Anastasia avalia que a cláusula de barreira e o fim das coligações reduzirão o número de partidos e do troca-troca. Essa janela reflete a fragilidade partidária que ainda vive o Brasil. Nós temos um número excessivo de partidos, que somente uma reforma política mais profunda que nós defendemos poderá, a médio e longo prazo, reverter esse quadro, que me parece danoso ao Brasil. Há 40 anos, no PMDB, o senador Valdemir Moca avalia que a janela é uma questão de sobrevivência política para alguns parlamentares em tempos de financiamento público de campanha. Fica se criando brecha. Eu, para mim, respeito essas mudanças, não estou condenando ninguém, mas acho que, repito, é uma questão de espaço político e parlamentar que é exatamente um partido, talvez, aonde a chance de eleição seja maior. Apesar de ter passagens pelo PT e PDT, Cristóvão Buarque, hoje filiado ao PPS, defendeu um troca-troca generalizado de partidos após uma reforma eleitoral que reduza as atuais 35 legendas. Eu considero um absurdo. Mas eu há muitos anos defendo um janelão, que eu chamo de moratória partidária. 6 meses para criar-se novos partidos, consolidar alguns que aí estão, permitindo que quem quiser mude de partido ou crie partido. Eu defendo isso há muito tempo. Uma moratória partidária. Refundar os partidos. Nenhum desses que estão aí
é um partido consolidado. Até o momento, mais de 10 deputados trocaram de legenda. O Democratas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o que teve o maior número de novas adesões, 4. Já o PMDB de Michel Temer registrou a maior quantidade de baixas, 3. E os presidentes das agremiações estão monitorando bem de perto esse troca-troca partidário. Isso porque o tamanho da bancada aqui na Câmara dos Deputados é um dos critérios utilizados para a distribuição de recursos dos fundos eleitoral e partidário em mais um pleito em que continuam proibidas as doações privadas de campanha. O especial Cidadania, que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado, vai mostrar as mudanças no programa Farmácia Popular. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. Quase 25% da população brasileira consome medicamentos da farmácia popular, reduzindo os gastos principalmente para pessoas com 60 anos ou mais. A maior parte desses pacientes consegue os remédios de forma gratuita e os mais retirados são para tratamentos de hipertensão e diabetes. O acesso aos medicamentos foi ampliado pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, uma parceria com as drogarias particulares. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, mostra que desde 2004, quando foi criada, a farmácia popular é regida por decreto e portarias. Isso causa insegurança porque tudo pode ser modificado ou extinto pelo governo a qualquer momento. Para evitar isso, o Senado examina um projeto que tenta garantir a continuidade do programa, transformando a sua existência em lei. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br/jornal. O programa Assunto de Estado discute nesta noite as ações de combate à violência em Pernambuco. O estado é hoje um dos mais violentos do país. No ano passado, Pernambuco foi o estado com o maior número de homicídios no Brasil. Foram quase 5.500 assassinatos, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Isso representa 57 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. A taxa aceitável pela Organização das Nações Unidas é de 10 mortes por 100 mil. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, apenas 4% das delegacias pernambucanas têm um número suficiente de profissionais para realizar as atividades de investigação. Apesar da crise na segurança pública, o senador Humberto Costa, entrevistado do programa Assunto de Estado, acha que uma intervenção federal como a feita no Rio de Janeiro não resolveria o problema de Pernambuco. Se não houver essa visão de que é preciso integrar diversos segmentos para uma política mais geral de segurança pública, também os municípios junto com o governo estadual, nós não vamos ter resultados. O programa Assunto de Estado começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. A jornalista Tânia Horman conversa com a senadora Ana Amélia sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.